Dragon Ball no Play 2 foi com certeza lendário. Tivemos muitos jogos, muitas franquias que conhecemos começaram lá. E a questão é qual é o pior e o melhor jogo dessa franquia no Play 2. E bem, há muito tempo atrás eu cheguei a fazer um top 9 dos jogos de Dragon Ball no Play 2. Só que será que a minha opinião acabou mudando com o tempo? É o que eu vou descobrir aqui agora. Então se segura e vamos descobrir qual o melhor e qual o pior. Mas antes de começar eu quero pedir humildemente o seu like, a sua inscrição, então vamos nessa. Pra mim, o pior jogo de Dragon Ball entrando aqui no nosso top 9 é com certeza Dragon Ball Sagas. Lembrando que todo santo jogo que tá aqui, ele tem uma série completa no canal. Eu zerei o Dragon Ball Sagas com o Marlon e a única coisa que me deixou são foi realmente eu ter tido a grande presença do lixo desumilde. Mas a questão é que realmente o jogo é ruim, a animação é ruim, o gráfico é ruim. Eu sei que falar de gráfico no Play 2 é uma parada meio tensa, porque tipo, gráfico não importa. Pô, beleza, ele é feio, mas tipo, ele é feio, tipo, feio do feio. O jogo ele não adapta a saga Buu e graças a Deus, essa foi a primeira vez que no caso eu torci pra ele realmente não adaptar alguma coisa a mais do que tinha. Mas ele realmente é um jogo pavoroso em todos os sentidos, a gameplay é travada, os poderes são horríveis, o level design também não colabora, e eu não quero nem mais perder tempo em falar desse jogo. Número 8, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 1. Se você pensa que Budokai Tenkaichi começou sendo bom, cara, reveja o primeiro jogo, veja realmente o que ele era um jogo travado com diversas mecânicas que não envelheceram bem e que foram com certeza consertadas pelos seus sucessores. A gente pode começar com golpes de rush que perseguem o mapa inteiro que não é possível desviar. Você tem no caso um modo história pouco inspirado que tem várias missões repetidas, porque nessa época a gente não tinha ainda a função de trocar de personagem e tudo mais. Você não tinha a opção de se transformar, você tinha que escolher no caso o personagem pronto e era a tua vida segue daquele jeito e pronto. E existia muita parte do modo história que basicamente você tinha que fazer alguma condição. Derrote o inimigo com aquela barra de vida, sobreviva ao tempo X. Não era divertido, era um grande problema e é por isso que Budokai Tenkaichi 1 tá aqui no meu top 8. Agora o top 7, ele não é um jogo ruim, ele apenas não clicou muito comigo. Super Dragon Ball Z é um jogo que veio como um port de arcade que acabou vindo pro Play 2 também. Só que o meu ponto é que o jogo não é necessariamente ruim, ele tem coisas muito legais. A gente tem no caso a Tite jogável, a gente tem o Gohan com a roupa do Supremo Senhor Kaiô, que no caso ele usa até 2 de espadas. E é até legal a referência porque as 2 de espadas que ele usa, uma é a espada Z, só que a outra espada é a espada que ele usava quando criança. Então é muito interessante toda essa referência. A gente tem o Full Armor Freeza, a gente tem um elenco assim variado e interessante. Porém, esse jogo tem um conteúdo baixíssimo, sabe? Tem pouquíssimas coisas que você pode fazer além de jogar o clássico modo arcade, um modo versus, e por aí vai. É um jogo que você no máximo consegue, sei lá, se divertir uma tarde só e olhe lá. Indo pro nosso próximo, nós temos Dragon Ball Budokai 1. E eu sei que muitas pessoas vão falar assim, esse jogo é feio e tudo mais. Olha, eu não acho ele ruim, eu acho que toda a atmosfera que a franquia Budokai que ela tem hoje em dia, ela já foi no caso sendo moldada aqui, ficando tudo bem. O maior problema é que naturalmente jogos melhoram e é claro que as sequências seriam bem melhores do que esse aqui. Mas eu acho que ele tentou bem. O jogo tinha cutscenes, o jogo ele já tinha uma gameplay sólida porque a gente tinha. Tudo que a gente foi vendo ser construído já estava aqui de uma certa forma. Não é igual Budokai Tenkaichi 1, que era muito pior. Esse aqui tipo é piorzinho, sabe? E eu não vou dizer que as cutscenes já eram tipo um show visual, não, elas já eram horríveis, mas no Play 2 você não tinha tanto jogo de Dragon Ball que tentava ter cutscene, então tipo, eu dou o voto de confiança aqui, eu dou um pontinho a mais, fico um pouco acima de Super Dragon Ball Z, mas se você quiser trocar um pelo outro, pra mim tudo bem. Em quinto lugar nós temos o Dragon Ball Budokai 2. Ele é um jogo que naturalmente evoluiu tudo que o Budokai 1 tinha, o gráfico já era melhor, tinha aquele cel shading que tem. Eu acho que o principal defeito do jogo era que o modo história dele era muito limitado, sabe? Você tinha aquele jogo de tabuleiro lá, o pessoal não gostou muito. Eu particularmente gosto, mas eu sei dos defeitos que ele tem. Porém, acima de tudo, eu sei todas as qualidades que ele tem também. O jogo tinha o Arif, o jogo tinha a possibilidade, o jogo tinha o Goku, cara, aquela fusão com o Goku e Mr. Satan que voltou só agora no Dokkan Battle. O jogo tinha no caso o Tiencha, o jogo tinha várias absorções pro Super Buu, e são coisas que na época não era tão normal ter toda essa criatividade assim de poder criar um personagem e tudo mais. É uma coisa que só surgiu anos depois com Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Xenoverse, então é uma coisa que a gente tem que elogiar nessa época. Fora que a gente tem aquela versão exclusiva japonesa que tem no caso mais conteúdo, tipo Kuriza e por aí vai. Então assim, é um jogo muito interessante. E agora o nosso top 4 é o Dragon Ball Budokai 3. Pra muitos, o melhor do
Play 2 e pra mim nem tanto. Eu não gosto de algumas decisões que eles têm, no caso eu não sou fã daquele Dragon Rush Mode que tem, aquilo lá é muito repetitivo e acontece o tempo todo, eu acho que aquilo ali pra mim estragou a gameplay. Eu acho que o modo história ele também não é muito preciso, você tem que fazer aquilo basicamente com guia e torcendo pra que tal item apareça na hora certa. Eu, por exemplo, nunca consegui um Masenko do Gohan, eu não sei explicar, ele só não aparecia pra mim. Mas tirando esses defeitos, ele é um jogo bem sólido, o gráfico tava lindo. Eu acho que esse é o jogo que sei lá, o Goku Kaioken tem a versão mais bonita de todos os tempos. O jogo adapta todo o Dragon Ball Z, trazendo personagens até que ninguém esperaria, tipo o Ubi, por exemplo. Ele também é um dos poucos jogos que adaptou Dragon Ball GT assim pra essa leva 2D. Até teve depois um pouquinho no Infinity World, mas realmente o Budokai 3 foi um dos primeiros que realmente trouxe esse conteúdo, pra falar a verdade. E eu acho que é merecido ele estar aqui. E agora, no nosso top 3, nós temos o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2, que pra muitos é o melhor Budokai Tenkaichi quando o assunto é história. E eu sempre rio quando eu escuto isso, porque, olha, eu entendo você querer que um jogo adapte bem a história e tudo mais, só que, cara, com esse jogo não dá, cara. Esse jogo, ele pega o termo história e ele eleva até a 10ª, 20ª, 40ª potência, porque o jogo é maçante pra caramba, tem muita história. Isso não é ponto positivo não, cara. Às vezes você vai enfrentar o Broly, você enfrenta com um personagem, depois com dois, depois com três, e você vai trocando o tempo todo o personagem pra poder fazer isso, em vez de ser, sei lá, 1, 2 batalhas, sabe? Era o bastante, mas não, tem que ter pelo menos mais 6 batalhas contra o Broly, e é desnecessário. Mas tirando isso, o combate tá muito melhor, os personagens trouxeram novos, agora tu pode se transformar. Então é uma natural evolução pra tudo que a franquia Tenkaichi teve até o momento. Em segundo lugar, pra mim é o Dragon Ball Infinite World. Ele que pra mim melhorou tudo que o Budokai 3 tinha. Eu sei que o modo história não é tão chamativo como poderia ser aquele falso mundo aberto que tem tanto no Budokai 3 quanto Tenkaichi 2, mas ele é um modo que ele se propõe a fazer o que tem que ser feito. Ele traz minigames pra você poder se divertir, ele traz um elenco de personagens que são bem interessantes, traz mais personagens do GT, por exemplo, que faltaram no Budokai 3. Tem cutscenes, eu não vou falar que são muitas cutscenes, mas tipo, são cutscenes com toda certeza, e são bonitas dessa vez pelo menos, são raras, mas valem a pena de ver. E um dos principais problemas do jogo é que também alguns personagens foram cortados e a dificuldade do jogo também é bem elevada. Porém, se você se esforçar bastante e meio que comprar alguns itens de cura, o jogo acaba ficando mais fácil no decorrer do tempo. Tanto que eu zerei na dificuldade mais elevada que o jogo tinha e eu acabei de fato conseguindo zerar aqui até que com certa tranquilidade. E já o pessoal que foi cortado, foi tipo o quê? Foi o Kaioshin, foi o Ubi, não é exatamente uma galera que você fazia um alarde, sabe? Não é tipo, cortaram o Super 17 no Sparking Zero. Cara, ninguém ligava pro Ubi criança, pelo amor de Deus. E agora, o nosso primeiríssimo lugar é o jogo mais querido de todo o Dragon Ball, que com certeza é o Budokai Tenkaichi 3. Aqui tivemos uma simplificação no modo história, mas acredite, nesse caso, isso pode ser considerado uma coisa boa, porque no Tenkaichi 2 era muito maçante e ter que repetir aquilo de novo várias vezes não seria uma ideia boa, então eles resumiram dessa vez e, no final das contas, eu acho que algumas pessoas criticam, mas realmente seria melhor do que ter tudo aquilo que foi apresentado no Tenkaichi 2 de novo. Então por isso que eu admiro meio que toda essa ideia. Fora isso, a mecânica do jogo agora é perfeita, a gameplay tá maravilhosa, os especiais estão cada vez mais bonitos, e é por isso que até hoje o pessoal faz torneios de Tenkaichi 3 em qualquer evento de anime que possa ter por aí. Inclusive, muitos youtubers fazem conteúdo do Tenkaichi 3 até hoje. Poxa, eu faço mod de Tenkaichi 3, muitos youtubers fazem mods também, pessoas gravam conteúdo desses mods, e cara, virou uma indústria inteira. Apenas isso tudo sobre o Tenkaichi 3, cara, e é um negócio que a gente tem que admirar porque é de fato muito incrível mesmo. E bem, esse aqui foi meu top 9, eu adoraria muito que tivesse um 10º jogo pra virar um top 10, mas essa aqui foi minha lista, pessoal. Muito obrigado por tudo e eu quero que vocês comentem aí qual a lista de vocês. Muito obrigado, gente, e tô indo nessa.